Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andressa passando para a gente poder terminar a nossa correção do questionário de iniciação ao mundo jurídico, que eu havia dito que não foi possível concluir na data de ontem. Eu fiquei de gravar para vocês o vídeo com essa correção adicional, tá? Então vamos lá. Bem, na questão 5, né, que eu coloquei sobre a questão de uma questão hipotética, em que o Jairo ele é nomeado pelo juiz da primeira vara criminal de Paranavaí e para atuar em nome de uma pessoa economicamente hipossuficiente, pois não há defensor público disponível na região. E aí eu questionei sobre os honorários do Jairo, né? Como é que vai ficar esses honorários do Jairo? Vamos lá. Na alternativa A, diz que os honorários serão fixados pelo juiz apenas se o advogado conseguir a absolvição da pessoa que defende. Eu disse que não, pessoal. Em relação à fixação de honorários advocatícios ao advogado ativo, independentemente de êxito ou não do processo, nós teremos a fixação dos honorários. Por quê? Essa fixação, ela se baseia na prestação de serviço que foi feita pelo advogado e não em relação ao resultado do processo, tá? Então a alternativa A está errada. A alternativa B, ela diz o seguinte: não há honorários no presente caso, pois se trata de uma ordem do juiz que escolheu o advogado Jairo para atuar. Pessoal, a alternativa está errada. Ainda que tenha sido uma ordem do juiz, a saber, é o juiz quem nomeou o Jairo para atuar no processo, isso não significa que ele ficará desassistido de qualquer honorários, tá? Ele terá sim honorários por conta do seu serviço prestado. Então a alternativa B está errada. C. A situação acima se trata da advocacia pro bono. Pessoal, não é advocacia pro bono. E por que não é advocacia pro bono? Na advocacia pro bono, é o advogado quem escolhe trabalhar de forma voluntária. É ele quem se interessa pela demanda e decide patrociná-la. Só que aqui a gente tem um caso típico de advocacia dativa, ou seja, não tem defensor público na região disponível e é necessário que essa pessoa ela seja assistida. Ela não pode ficar desamparada sem qualquer advogado no processo, ok? Então vai haver a nomeação. Mas não é hipótese de advocacia pro bono, tá? Que eu já expliquei o que é. Isso é uma advocacia dativa aqui do nosso caso. Então, a alternativa correta Perdão, ainda tem a D, né? Não há fixação de honorários ao advogado dativo. Não, pessoal. Há fixação, sim, tá? Ao advogado dativo. Agora, quando se trata de advocacia pro bono, não tem os chamados honorários. Mas por quê? Porque o advogado quem escolhe trabalhar de forma voluntária e solidária. Só na advocacia pro bono é que a gente não vai ter esses honorários. Mas o advogado já sabe quando escolhe uma demanda para atuar gratuitamente, tá? Então, a alternativa correta, por exclusão, o que nos sobrou é a alternativa E, nenhuma das alternativas anteriores. Questão 6. O subestabelecimento se trata de ato em que o cliente constitui outro advogado. Não, pessoal. O subestabelecimento é o advogado que dá poderes a outro colega para que ele atue no processo em que ele já tem uma procuração. Portanto, o subestabelecimento ele se trata de uma delegação de poderes entre advogados, ok? Não se trata de cliente em relação a advogado. Cliente em relação a advogado, a gente está falando aí de procuração, ok? Então, a A está errada. B. O subestabelecimento com reserva de poderes é aquele em que o subestabelecente, que é o advogado que está entregando os poderes, perde o vínculo com o processo em que atuava. Não, pessoal. Quando há perda do vínculo com o processo em que atuava, se trata de hipótese de subestabelecimento sem reserva de poderes. Quando há reserva de poderes, o que nós temos no fim das contas é uma delegação parcial do poder. Ou seja, o advogado vai permanecer no processo. Ele delega apenas parcialmente, apenas para um ato, apenas para uma audiência, para um recurso e assim por diante, tá bom? Então, a alternativa B está errada.
Porque o caso em que se perde o vínculo é o subestabelecimento sem reserva de poderes, ok? C. O subestabelecimento sem reserva de poderes é aquele em que o advogado delega parcialmente os poderes que lhe foram outorgados. Não, né? Acabei de explicar que quando a outorga parcial é subestabelecimento com reserva de poderes, né? Então, a alternativa C também está errada. D. O subestabelecimento com ou sem reserva de poderes não exige que seja dado conhecimento ao cliente. Na verdade, exige, tá? Sobretudo no subestabelecimento sem reserva de poderes, que é quando o advogado vai perder vínculo, vai sair daquela relação processual. Então aí nós temos um caso em que a desvinculação do advogado do processo, e nesse caso será necessário dar ciência sim ao cliente, ok? É necessário dar ciência ao cliente. Então, a 6, a alternativa correta, vai ser a letra E, ok? 7. Sobre a procuração, assinale a alternativa correta. A. A procuração é ato em que o advogado entrega a outro poderes para atuar no processo. Não, pessoal, expliquei que o ato em que o advogado entrega a outro poderes para atuar se chama subestabelecimento. Quando a entrega de poderes, né, para atuar em outro processo é sub, não é procuração, ok? B. Vamos ver as erradas e eu volto na B, que vai ser a alternativa correta, ok? C. Em caso de renúncia à procuração, portanto, renúncia é o advogado está saindo do processo, o advogado não precisa comunicar à pessoa. Pessoal, cuidado. O advogado, quando ele deixa o processo, quando ele renuncia ao processo, ele precisa comunicar o seu cliente, agora se tornando o ex-cliente. Mas por que isso é necessário? É necessário porque o cliente precisa constituir outro advogado. Daí porque ele precisa ser comunicado que alguém está deixando o seu processo e ele vai correr atrás de outra pessoa. E disse também que quando há essa renúncia, o advogado ele fica vinculado ao processo por 10 dias, tá? O advogado fica ali vinculado. Por quê? Para que o cliente tenha tempo suficiente para constituir advogado e não fique desassistido durante esse processo, ok? Então a C está errada porque, na verdade, o advogado precisa sim comunicar o seu cliente. D. A revogação da procuração por parte do cliente desobriga o pagamento de honorários. Pessoal, não. Sobre essa revogação da procuração, não desobriga o cliente a pagar honorários, tá? O certo é que ele pague os honorários. Claro, eu sempre digo que no contrato de honorários é necessário que você faça previsão em eventual revogação de procuração ou até mesmo de renúncia. Como é que fica a questão dos honorários? Se já pagou totalmente, se vai ter alguma devolução ou não vai ter devolução, é aquilo ali mesmo. Enfim, o ideal é que haja previsão. Mas, em síntese, o fato de haver a revogação da procuração, ou seja, do cliente falar o senhor não é mais meu advogado, não desobriga ele a pagar os teus honorários, ok? A B. A procuração judicial é o ato em que a pessoa, que é o outorgante, confere poderes ao advogado, que é o outorgado. Sim, pessoal, essa é a alternativa que responde aqui a nossa questão 7, tá? Então, questão 7, a alternativa correta é a B, ok? 8. Alceu é advogado e recebeu uma ligação às 3h45 do último dia 12 de abril, em que foi avisado que seu cliente Manuel havia sido preso em uma blitz por estar embriagado. Assim, Alceu se dirigiu à delegacia de polícia para realizar o atendimento jurídico. Ocorre que o delegado de polícia, que estava atuando no plantão, não permitiu que o advogado tivesse acesso ao cliente sem a procuração. Assim, assinale a alternativa correta. A. A atitude do delegado está correta, pois o acesso às pessoas presas deve ocorrer em horário comercial. Pessoal, isso não faz nenhum sentido, não há essa previsão legal sobre
ter acesso às pessoas presas em horário comercial, né? Sobretudo pessoas que a gente chama flagranteadas, ou seja, pessoas que acabaram de ser presas. Isso não faz nenhum sentido. Então, a alternativa A está errada, ok? B. A atitude do delegado está incorreta, pois o crime ocorrido não autoriza a prisão do cliente Dr. Alceu. Pessoal, nada a ver com o que está sendo questionado aqui. Tá? Autoriza sim a prisão em flagrante que aconteceu, mas para além desse mérito, não faz nenhum sentido para entender aqui o direito do advogado, né? Então, em relação com o delegado, primeiro, cabe prisão. Segundo, está incorreta, mas não por isso, tá? Não por isso. C. A atitude do delegado está correta, pois o Dr. Alceu precisa apresentar a procuração para manusear o inquérito policial. Não, pessoal. A procuração ela pode ser dispensada, tá? Nesse caso, sobretudo, porque se trata de natureza urgente. Eu preciso ter acesso a uma pessoa presa e eu ainda nem tive contato com ela. Como que eu vou ter a procuração? Isso inviabilizaria, né, primeiro, o direito da pessoa presa e, segundo, a atividade do advogado. Então, aí não tem uma razão para haver a exigência de procuração para manuseio do inquérito policial e até mesmo do acesso à pessoa presa, tá? Então, não, a alternativa C está errada. A alternativa D. A atitude do delegado está incorreta, pois é direito do advogado comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, ou seja, afastado de qualquer pessoa, numa sala reservada, que não haja nenhum tipo de interferência, mesmo sem procuração. Sim, pessoal, essa é a alternativa correta. Então, a 8, a alternativa correta é a D, beleza? A alternativa correta é a D. O advogado tem direito de conversar pessoalmente com seus clientes, reservadamente, mesmo sem procuração, tá bom? Então é isso, só para fazer um complemento ao vídeo, porque ontem rendeu bastante, e aí eu não consegui avançar tanto, e agora eu tô terminando via esse vídeo de demanda, vou inserir agora, para vocês terem acesso. Na sequência já envio o gabarito com essas questões devidamente assinaladas como corretas. Beleza? Então é isso, bons estudos e até a próxima, pessoal!